Eita vida. Boa noite, eu sou Arnaldo Vicente, sou terapeuta especializado em TCC, com formação em Mindfulness e Psicologia Positiva. E hoje nós estamos aqui para conversar. Conversar para quê? Para conhecermos Rodrigo Queiroz, né? Rodrigo Queiroz, que... Vamos aqui primeiro, o Rodrigo está chegando. Vamos lá. Ô, meu grande amigo E Rodrigo, aí, Arnaldo? que prazer em falar com você, viu? Tudo Sempre é certo? bom trocar uma ideia com você. Prazer imenso é o meu de estar aqui agora na sua companhia e compartilhar um pouco com a sua E audiência, os nossos amigos aqui que estão nos assistindo sobre esse mundo digital e tudo mais. é isso aí. Você percebeu, né, que o pessoal está se rendendo, né? A informática, né? A digitalização, né? Diga por Muita você, gente né? que... Ah, com certeza, né? Você vê, né? Hoje mesmo, né? Teve um paciente, é um senhorzinho, né? E não, quando voltar presencial a gente volta, né? Aí hoje ele já estava me ligando, eu vou tentar fazer online. Eu falei, ah, que beleza, que bom, vamos lá, vamos Até conversar sim. porque não temos previsão, né? Nada é certo, Exatamente, né? Nada é certo. exatamente, exatamente. Bom, então nós estamos aqui para conversar, para conhecermos Rodrigo Queiroz, né, que além de ser empreendedor digital, é filósofo, expert em educação online e 16 anos de experiência no terceiro setor. Né? É um ótimo currículo, e isso porque a gente não falou tudo. É. Né? Eu acho que aqui é uma ótima oportunidade, né, para principalmente vocês aí que estão acompanhando a gente, fazer perguntas sobre esse mundo digital, sobre esse mundo online, né, sobre essa educação online, né, quem sabe expandir um pouquinho mais a sua visão, né, de poder perceber que são recursos e o que mais a gente precisa nessa pandemia é não ficar focado no problema, mas focado em soluções. E soluções são o quê? São recursos que nós temos, né? Ligados a nós mesmos e às outras pessoas com quem a gente pode contar. Até porque, por isso que é o nosso objetivo, quando a gente fala de estar fazendo nossas lives, é justamente isso, para que cada live você possa estar ampliando a sua visão de si mesmo, do outro, do mercado, né? E do futuro. Rodrigo, conta para mim uma coisa, Rodrigo. O que é cada uma dessas coisas aí que eu falei que você é? O empreendedor Empreendedor digital é digital. uma consequência, acho que, daquele que vislumbra uma necessidade e usa o recurso como oportunidade. Mas veja, acho que vale a pena tentar entender brevemente assim. Eu cresci no laboratório, na oficina de computadores do meu pai, né? Meu pai que é analista de sistema old school, né? Então, muitas décadas atrás, e por muito tempo ele vendeu o equipamento e ele montava esses equipamentos, então ele era muito especialista no hardware, né? E eu cresci vendo esse cenário. Na adolescência eu queria já ganhar um dinheiro e propus para ele me ensinar a mexer com aquilo ali para ele pagar para mim alguma coisa na linha de montagem, enfim. E assim, o que eu quero dizer é que a minha relação com a tecnologia sempre foi muito orgânica no ambiente familiar.
E a gente está falando ainda de um tempo em que não tinha internet. A relação com o equipamento, com a máquina, que eram as máquinas que só empresas usavam para a gestão dos seus negócios. Uma linguagem muito antiga ainda. Quando Aham. começa a internet, eu tô ali, né? Naquele pós-adolescência, estou ali vendo a internet nascer e se desenvolver, né, no processo de popularização, os equipamentos mudarem e tudo mais. Enfim, então praticamente é muito orgânico a minha relação com a tecnologia e o entendimento do quanto ela só traz progresso, né? Muito embora, como tudo, da capacidade inteligente do homem, tudo pode ser usado equivocadamente. E aí a gente tem a oportunidade de ver hoje uma nova realidade, essa realidade 2020, século 21, que a internet é uma arma, né? Uma arma perigosíssima e também uma oportunidade de mudanças de vida de todos os tipos que a gente possa imaginar, né? E aí a minha relação com a tecnologia sempre foi muito íntima. No momento em que eu queria sair do status quo, né? Dentro do trabalho que eu executava, eu comecei a pensar soluções e como que eu poderia levar aquela ideia, um pensamento que naquele momento me inquietava para além das possibilidades presenciais, né? Da sala de aula, do ambiente presencial. E eu comecei a ensaiar uma ideia, e a gente está falando de 2004. Comecei a entender como mexer num programa de edição de imagem e comprei uma câmera e comecei a transmitir na internet de uma forma hackeada ainda, porque ainda não tinha plataforma de vídeo, o YouTube estava nascendo Uhum. ainda. E quando nasce também o YouTube é só experimental por muitos anos. E eu comecei a aprender como mexer com a tecnologia por trás do navegador da internet para poder conseguir ter vídeo ali transmitindo alguma coisa. Então, com tudo isso, assim, bem resumidamente, eu consegui, à época, criar uma possibilidade em que eu pudesse estar ali falando de algo que eu queria e levando uma mensagem para as pessoas que queriam ouvir aquela mensagem. Então, começa aí a minha relação já empreendedora, porque como empreendedor eu comecei lá com, se eu não me engano, eu tinha 11 anos, quando eu montei o primeiro, lá no bairro, em Bela Vista, o, um clube de truques de videogame. Então juntou eu, um primo meu e uns amigos e um amigo, existiam muitas revistas de truques de videogame na época. Nessa época, era muito comum salas, né, casas assim que alugava ali a hora para você jogar videogame, né? Uhum. E a gente encostava ali, ó, você quer saber como que passa dessa fase, não sei o quê? Então, sei lá, se fosse hoje, paga R$ 10 que a gente tem aqui todos os truques para você ir. E a gente conseguiu criar um clubinho. E eu lembro que para mim foi uma realização muito grande, porque com o dinheiro das primeiras assinaturas eu consegui comprar um Conga, um tênis na época. Conga. Um Conga, imagina, né? Enfim, né? Então, quando eu comecei a empreender, acho que foi aí, né? Olhar como que você pega mercado de oportunidade e leva a solução que você tem em mãos ali, né? Com as ferramentas que você tem em mãos e você cria um cenário. Então, é só uma curiosidade, né? Muito Juntando tudo legal. isso, né? Juntando o envolvimento com tecnologia, com uma veia empreendedora e a educação, então a minha relação com a internet e a educação aí se mistura com a minha história de vida toda, né? E a gente vive um cenário hoje curioso, né? Porque eu comecei a trabalhar com educação online quando algumas faculdades muito
sagazes aqui no Brasil estavam ensaiando seus laboratórios, já nos Estados Unidos já era mais avançado, mas ainda uma certa timidez de como implantar isso, e ficava muito fechado no ambiente acadêmico, entre professores, por muito tempo foi assim. Eu fui acompanhando esse processo, e eu fui trazendo cursos abertos para fora nesse ambiente, e a coisa aconteceu. E, paralelo, no Brasil foi acontecendo isso também. Mas quando a gente fala de educação, hoje eu estou vendo, por exemplo, as escolas de educação fundamental, infantil, inclusive, tendo que adotar, não teve jeito. Veio uma mudança planetária aqui, essa realidade do Covid, essa pandemia, e está sido bem interessante ver o quanto a necessidade faz a gente mudar crenças, né? Tem coisa que você Isso falou mesmo. desse paciente, né? Talvez de mais idade, que não tenha tanta intimidade com tecnologia, e por isso tem certas reservas, né? Limitações ali. Começa a considerar, porque é uma necessidade. Ele tem que conversar com o terapeuta dele, ele está esperando a próxima semana, essa semana em que vai estar tudo bem, não está chegando, não tem previsão. E isso tem acontecido muito, quando fala especificamente da educação e da educação online, tem sido muito interessante ver instituições de ensino, desde as acadêmicas até as de Uhum. formação infantil, que tinha muita resistência com a adoção tecnológica, ver o quanto temos aí uma ferramenta que pode ser potencial no processo de formação, de desenvolvimento, de business, que acho que é o que você quer perguntar, enfim. Eu Isso, falo, também, desculpa, quando também. você passa o microfone eu fico louco. Fica à vontade, fica à vontade, né? É, eu sou um leigo, vamos falar assim, né? Eu sou um leigo aí, né, nessa capacitação toda sua aí, né? E eu acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando também não conhecem muito as coisas, as mídias em si, né? E você, além das mídias todas, você ainda é, é uma pessoa que hoje já conhece quantas plataformas, É. não é? Muitas, muitas. Então, o que você orienta, o que é que você diz aí para aquela pessoa que fala assim, ah, eu não vou aprender isso, eu não vou aprender, né? Quando entra no computador, o filho tem que estar perto, ou o netinho, né, para ensinar, né? Para ensinar, não, para fazer por ele. Né? O que você diria para essas pessoas que olham assim meio, será? É. Né? E Eu, você que é um eu, expert. eu penso que, e eu vou puxar sardinha para você, principalmente ainda, que voltando às crenças, né, Arnaldo? Acho que você pode até ajudar mais ainda nessa sua própria pergunta, você tem acho que a resposta também, pelo seguinte: tudo aquilo que a gente desconhece ou gera medo ou gera curiosidade. Eu recomendo que nesse momento, por necessidade, permita-se ser curioso, né? Sem medo de que vai explodir, sem medo que vai causar uma tragédia. Não tem botão vermelho que vai danificar todo o seu dispositivo, coisa parecida. E que, inclusive, quando você fala isso, você está talvez falando daquelas pessoas que estão com idade mais avançada. Olha só, na última década, vou fazer um merchan aqui, não estamos ganhando nada, infelizmente, com isso, mas só para citar os louros, né? Uhum. O Banco Itaú foi o banco que mais investiu em capacitação da terceira idade para o uso da tecnologia e para adaptar o seu sistema. Não sou correntista, então também nem é aí, por isso estou falando, mas para capacitar, e foram eles que olharam verdadeiramente, preciso dar os créditos, para esse público que é gigantesco e que é muito consumidor, por sinal, e levar eles a ter uma relação íntima com o mobile, né? Com o celular, smartphone e o aplicativo do banco.
de modo que eles criaram uma linguagem, eles aprenderam, eles estudaram muito, muito, trouxeram especialistas do mundo inteiro para desenvolver uma plataforma, um app, né, o aplicativo, com uma interface, ou seja, com visual, com uma navegabilidade, de uma forma assim pedagógica e muito intuitiva, né? E você deve lembrar, então, nas propagandas de televisão, eles sempre faziam as narrativas, até engraçadas, por sinal, para mostrar o quanto era simples, o quanto era possível. E, de fato, trouxe muito esse público para o banco e também para o smartphone, para perder essa insegurança, esse receio de que estava tudo possível. O que eu quero dizer com isso? Isso há 10 anos atrás e veio galopando isso. Hoje eles têm uma carteira, deu resultado nisso daí. Contudo, o que vale a pena entender? Que é inspirado nessa demanda e nessas iniciativas, surgiram milhares de outros segmentos olhando e entendendo que se você quer se relacionar com o público jovem, bem jovem, que aí é o netinho, e com o público mais avançado na idade, que seria a terceira idade, esses dois precisam ser contemplados quase que igual. Por quê? Porque a criança ela já é um nativo tecnológico, ele nasce pegando nos botões. É uma coisa muito curiosa. Realmente, eu tenho criança em casa, tenho uma filha de 6 anos, e já desde os 4 tem uma intimidade muito grande com as telas, né? Com o celular, com os dispositivos, e realmente é atípico, né? Baseado nas nossas referências, né? Baseado em nós mesmos. Eu também precisei aprender, né? Precisei me debruçar. Eles parece que não precisam, parece que se entrega, está tudo armazenado em algum lugar. E não é que está. Aí que tá, né? O segredo é que não está armazenado em nenhum lugar. Claro que eles são o tempo todo estimulados, contudo, a gente não percebe, mas é tudo esteticamente feito para ser fácil. Entendeu? Sim, Então, sim, sim, se a sim. criança consegue intuitivamente, só de arriscando, clicando e fazendo acontecendo, todo mundo consegue, principalmente a turma da terceira idade, que tem preconceitos de segurança, às vezes, ouviu dizer algumas coisas exageradas sobre o uso da tecnologia, mas rompendo com isso, não há tanta dificuldade. Hoje, o celular e os aplicativos, as plataformas, estão preparadas para serem fáceis. Vale a pena se debruçar ali, se arriscar em 5, 10 minutos. Parece que você já fazia isso faz tempo. Não sei se isso conseguiu ajudar exatamente o Darnal. Eu acho que sim, porque o que você colocou é muito interessante, né? Essa coisa da curiosidade, né? Uma curiosidade sem julgamento, né? Uma curiosidade sem ficar preocupado o tempo todo, sem ficar preocupado o tempo todo com o resultado, né? As pessoas resistentes, elas são muito focadas em resultados e não se permite vivenciar curiosamente, intuitivamente, né, para a criatividade, inclusive, aparecer, elas acabam como se tivesse bloqueando essa capacidade dela. Né? Por quê? Porque muita gente acha que só vale a pena mexer com o computador se souber tudo. Como assim saber tudo? Se é uma área em que não está pronta e provavelmente nunca vai estar pronta, porque sempre tem novidades. Né? Então, eu acho que essa questão de se dar uma chance, como você falou, mas com curiosidade, se envolvendo no processo, né? Vivenciando lá, o pôr a mão nos botões, né? no touch, né? Quer dizer, isso muda. Isso muda. Né? Muda a crença. Se permitir uma experiência, né? Viver uma experiência. Né? É como ler um livro, aprender alguma coisa nova, né?
E é engraçado esse questionamento também, até curioso, porque mais move economicamente o business dentro da virtualidade aí, né, da internet, hoje é muito forte o movimento econômico que está por trás dos games para a terceira idade, né? Então, os joguinhos, né, de celular e assim, porque tem dois públicos que investem dinheiro em jogos. Eu sou o público que baixa jogos gratuitos, se eu baixar algum jogo, né? Enfim. Agora, o público que está mais inclinado a investir dinheiro, pôr lá o cartão de crédito e pagando uma mensalidade, comprando créditos ali para o joguinho ir avançando, igual Candy Crush, esses joguinhos que parece Tetris, assim, você vai montando pecinhas, que Uhum. estimula muito a gente ficar muito viciado, né? Inferno na Terra esse negócio. E é o público de terceira idade, que é o que está mais disposto a isso, é o que está mais envolvido, fica mais envolvido. E a Tem mais criança que tempo, muitas vezes, né? e a criança que fica pedindo para o pai, né, aquele joguinho, aquele joguinho, aquele joguinho, então acaba consumindo isso daí pelo cartão de crédito dos pais. Agora, a terceira idade é o principal público. Eu fiquei assustado quando eu tive contato com essa informação. Falei, caramba, eu particularmente não ia imaginar. Mas eu lido com educação numa área também e que grande parte, fazem 14 anos diretamente, né, dentro de uma plataforma de ensino, e isso há 14 anos atrás, né, então até 10 anos atrás, era impactante para mim a quantidade de pessoas com mais idade que estava literalmente aprendendo a mexer no computador só para estudar ali com a gente. Então, é impressionante. Por que então aconteceu isso? Volta àquilo que a gente estava falando, porque houve o interesse e necessidade. Então, o medo foi substituído pela curiosidade. Eu preciso aprender sobre isso. E se para eu aprender esse tema desse curso, eu tenho que ter o computador, eu vou ter que também aprender o computador. Nem que seja ligar, digitar o endereço no site, colocar meu e-mail e senha, vou criar um e-mail. Já aprendeu muita coisa aí já, né? Aprendeu a fazer e-mail, teve que pedir ajuda e aprende. Aprende porque não é nada difícil mesmo, né? E aí você cria um novo cenário. Eu fico imaginando esses alunos de 10 anos atrás, como é que eles estão hoje com a tecnologia? No mínimo, eu tenho certeza que estão muito habituados, né? Estão muito habituados. Começou lá com uma necessidade, né? De uma Uhum. curiosidade, de uma busca pessoal. Você vê, por exemplo, o iFood, né? Que é um aplicativo que superdimensionou agora, né? Em função principalmente da pandemia, que entrou em qualquer cidade, né? O iFood a gente ouvia falar, era muito comum ainda em São Paulo, isso há 3 meses atrás, né? Era Uhum. comum nas grandes cidades. De repente, o iFood, todo mundo aqui em Bauru fala de iFood e consome no iFood, né? Aquele carrinho de lanche tá no iFood. Esse carrinho de lanche, que lá da Batista de Carvalho, ele jamais tinha cogitado isso. Em situações normais, não havia a menor possibilidade de ele cogitar isso. Mas e agora? Agora vou parar de trabalhar, vou passar fome. Qual é o recurso? Aí alguém falou: ó, existe um aplicativo, dá para você abrir seu carrinho lá nesse aplicativo, as pessoas compram, você manda entregar e simplesmente a pessoa que nem imaginava, Malemar tinha um smartphone ou só usava para zapear com a família, e agora tem uma empresa, sua empresa, dentro de um aplicativo. E que provavelmente só funcione por causa do aplicativo. Tá cheio disso. Roleta o iFood Bauru e você vai ver um monte desse cenário. E não necessariamente a pessoa tem que ser expert em nada da tecnologia. Só fazer o cadastro e continuar fazendo o que sabe. Quer fazer o lanche, quer fazer o brigadeiro, quer fazer a torta, o que seja. E está empreendendo
sem ter clareza do que é ser um empreendedor digital de fato. Isso é empreendedor digital também. Um exemplo aqui, Muito, o muito como as legal o exemplo que você está necessidades dando, nessa transformação. e é impactante. A gente está vivendo um momento muito galopante disso, né, de grandes transformações. Quando a gente pensa possivelmente no futuro, né, eu fico pensando sobre isso. É o seguinte, o mindset nosso, né, nosso pensamento sobre dificuldades de começar, de se transformar, eu acho que não vai ser mais o mesmo. Daqui para frente, principalmente para nós, gerações bem mais anteriores, como assim? A gente passou por uma pandemia, a gente sobreviveu a um caos, a um medo extraordinário da nossa saúde, da nossa segurança, segurança econômica, física. Então, se transformar vai ser um processo, espero que seja, né, comum, convencional. De tempo em tempo a gente tem que entender o ponto de mutação que a gente tem que entrar e fazer acontecer, né? E talvez a tecnologia, esses novos formatos de tecnologia, seja sempre esse ambiente favorável para a reinvenção, né? Para o desenvolvimento das E coisas. muito, muito interessante, né, também, pelo que você está colocando, né? O pessoal acabou optando pela facilidade intuitiva, inclusive, né? E deixou aquela necessidade de sofisticação, como se isso fizesse parte apenas de uma elite. Exato, só privilegiados, né, para poucos, né? É interessante. Muito embora para o start inicial, ok, né? É que nesse momento também até o consumidor ele não está se apegando a esses detalhes maiores, assim, né? Da estética enfim, mas vai ser sempre um diferencial, viu, Arnaldo? Sempre que Uhum. você tem mais capricho, sempre que você tem um cuidado. Ainda usando o iFood, eu vi hoje uma matéria que é o seguinte, né? Então a gente teve esse momento, né? Da pessoa que, pô, tava lá fazendo um lanchinho, eu preciso continuar trabalhando e pus lá no iFood. Só que eu nunca pensei em ter embalagens específicas, né? Então vamos pensar no cachorro quente lá. Aí ele foi lá e Uhum. comprou lá na loja de embalagem lá, de atacado, normal, e comprou aquele monte de isoporzinho branquinho, igual todo mundo pode comprar. Então, aí começa o processo de diferenciação. Isso a gente chama de marketing de diferenciação. E agora? Você vai ser o que usa embalagem igual todos os seus concorrentes? Ou quando você entregar o seu cachorro quente, o seu brigadeiro, a experiência começa na embalagem, né? E aí começa então um novo olhar. Agora, então, tem uma embalagem personalizada, com formato todo próprio, genuíno, e é impactante, tem uma mensagem aqui na tampa e tudo. Então, em que o contato, em pegar, abrir, é toda uma experiência. Isso é agregar valor, né? Então, o valor agregado já, aquele brigadeiro, já entrou num estado estratosférico, né? Até o sabor fica melhor, porque a experiência com todo o processo ali já foi calculada, né? Foi pensada e organizada. Então, aí a gente está falando do processo de evolução nesse processo de transformação também. Quer dizer que o olhar hoje, né, para ter um mercado saudável, né, esse olhar tem que ser constante, então, para esse movimento social, para como são as pessoas, né? Além da curiosidade, aumentou o interesse em Sim, conhecer, né, saber a qual sim. público, né, você vai falar Uhum. ou vai É, tentar vender também. isso tem ocorrido o tempo todo, né? Então, nesse momento, a gente percebe que há uma demanda muito maior, né, da adoção da tecnologia, de aprender novas ferramentas e trazer o seu talento, trazer o seu ofício para dentro da tela, para uma experiência diferenciada hoje. A gente falou aqui de uns exemplos de consumo gastronômico, né?
mas existe outros consumos. Então, consumo de conhecimento, consumo de experiências diversas, de música, por exemplo, cresceu muito também o consumo de música nesse período todo. Então, o fato é que está para todos, está disponível e tem um número cada vez mais escalonável acontecendo na busca disso tudo, né? Adotando essas tecnologias. Aí quando a gente pensa em consolidação, aí consolidação é um outro processo, né? Veja só, eu entendi que eu preciso sair da minha mesmice, né? Eu estou aqui acomodado, veio essa pandemia, tirou todo mundo da zona de conforto. Talvez você possa compartilhar com a gente como foi esse impacto para você, né? Então, Uhum. a zona de conforto estou aqui no meu consultório, na minha clínica, na escola, e aí a escola parou de funcionar, porque não pode ter encontro presencial. Então, o habitual e confortável, né? Você montou um centro de treinamento do TCC para aumentar as suas possibilidades de facilidade ali, né? De criar as Exato. turmas e estar ali e tal. E, pô, de repente você olha para aquele espaço e fala assim, caramba, e agora, né? E agora que eu não tenho um cenário de mudança, não vai acontecer. Esquece, 2020 é um ano que vai ficar um xizinho, né? No calendário. Então, o que aconteceu, né? Como que é o movimento agora? Então eu vou lá e eu vou aprender a transformar o que eu tinha, o hábito do presencial, no online. Tudo é possível? Nem tudo é possível. Mas pode ser melhor? Pode ser muito melhor. E como que pode ser melhor? E aí começa esse processo de aprendizagem e organizar onde vai ser o diferencial. Então é para todos, tá? Para todo mundo Uhum. tá aí, tá fácil. A gente vê a quantidade de pessoas que adotaram aqui o próprio Instagram, as outras plataformas, Facebook e outras mídias, mas vai usando de uma forma assim, baseado nos outros. E como que eu vou criando a minha identidade, né? Como que eu entendo do meu público, eu sei o que ele gosta, o que ele precisa saber, ouvir, comer, enfim, né? Uhum. Aí, olha o que aconteceu com os artistas, né? De música, por exemplo. Então, teve aquele momento em que começou a ter as lives de shows, e foi um estouro, um escândalo, nossa, que delícia. Primeiro pelo inusitado, né? Imagina aquele artista que eu sou fã, vai fazer um show ao vivo, eu não vou pagar nada por isso, quer dizer, né, eu vou assistir igual milhares de pessoas estão assistindo, e de repente no conforto da minha casa mesmo, que é bem legal, e na companhia das pessoas que eu amo aqui. Isso foi um grande momento, né? Mas já não está sendo mais, já os mesmos artistas já estão repetindo, já estão na terceira ou quarta onda de show ao vivo, e já caiu, já declinou. Como que esses vão ter que se reinventar na reinvenção? Eles já se reinventaram. A hipótese de fazer um show da casa, da própria casa, já era um negócio para muitos imaginável. Eu sou muito fã do Nando Reis, né? E Ah, eu eu tenho também. achado, eu sou fã assim mesmo, fãzão. E eu vejo as lives dele e eu me divirto muito porque ele está perdidaço, ele não conseguiu se adaptar, ele está fazendo para poder fazer mesmo, mas ele se perde, ele sente muita falta da devolutiva do público, ele não consegue ler direito as coisas. Então, assim, é um artista que está sendo cômico de assistir, com todo o carinho e amor que eu tenho a ele como fã, Uhum. mas então você percebe que ainda, né, esses indivíduos que são os descolados não são tão, né? Não são, Aham. são descolados naquele seu universo particular ali, né? E você tem que unir outros universos agora, né? O ao vivo emblemático do Bruno e Marrone, o primeiro, né? Que ele culachou, ele perdeu noção que ele estava falando com 10 milhões de pessoas e ficou engraçadíssimo as bizarrices que ele fez por causa do excesso de álcool durante o show. Então, todas essas adaptações é a busca da identidade, a busca do que é possível, o autêntico, sem perder a legitimidade também,
o que é possível, o que não é possível, para você não banalizar o que você é, o que o outro precisa de você. Né? Uhum. Então, são considerações importantes aí. E aí não importa qual é a particularidade, né? Quando o indivíduo ele precisa fazer esse salto, sair de um cenário convencional para esse novo em que tange o uso dessa tecnologia, como a gente está fazendo aqui agora. Para todos é possível e para qualquer coisa é possível. É muito interessante. Vamos ver aqui quem está acompanhando a gente, Rodrigo. Vamos lá. A Ana Keila, Idalina Borgato, Tatiana Mendes, Thaís Martins, Arnílio Vicente, Ângela Domingos, Vitor Merli, Regimara Bochiche, Bonatinho Oficial, Aline Borges, Ana Gonçalves, Paulinha Santana, Hilton Oliveira, Ima Chuchu, Johnny Dias, Rodrigo Brando, Vanise Altimari, Lu Gruipe, Andréia Lacorte, Ingrid Cola, doutora Cibele Germano, que disse até que tá recebendo, ela faz a encomenda lá e está recebendo as máscaras personalizadas, né? Quer dizer, aquilo que você falou, olha o capricho, né? De tudo É isso, isso né? aí. Alessandra Dourado, Paula Mesquita, Tatiana Espírito Santo, psicóloga Vânia Nobre, Gi Queiroz, tua parente? Rosane Carla, Amiga. empoderamento vocal, Sofia. resiliência se tornará senso comum. É. Entendeu? Resiliência no sentido de se abrir para as coisas, né? De não ficar tão resistente. Relina Josenita Leal, Nanda Macena, Luciana Me, Marley Maganha, Marli José Luiz Souto, Jamile Braga, Contramestre Burca, Flávia Vieira, André Giacomini, Milton Martinez, Érica Fernandes, Ju Bom Tempo. Manda um alô aí para esse pessoal, Rodrigo. Grande abraço a todos. Grande parte desses eu conheço, ou é da minha convivência, ou eu já vejo acompanhar outros ao vivo. Muito bom, que bom que vocês estão aqui. Gratidão pela audiência, sempre um grande prestígio poder falar na presença de vocês todos. Que bom. Ô, pessoal, vocês, né, vocês estão diante de um expert da digital. Façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Ou será que todo mundo aqui já está expert? Né? Porque tem muita gente que é expert. Ela resolveu, por exemplo, fazer um trabalho X, ela é um expert naquele X, né? E daí ela pode ampliar se ela quiser. Olha só, vou até contextualizar para você. O contramestre Burca, então ele é um mestre de capoeira, é um empreendedor da capoeira aqui na cidade de Bauru. Sim, leva capoeira para muitas escolas, enfim, é uma sumidade no assunto, na luta, na arte, na educação da capoeira, e com isso ele teve que adaptar uma coisa então, que ele nunca pensou, como ensinar capoeira pela internet. E está sendo, né, pelo que ele tem passado e o que eu acompanho ele, está com aluno em vários países. Assim. Então, está tendo aluno em vários países, está com turmas virtuais, online, funcionando muito bem. Então, é muito Olha, que maravilha. interessante. Porque acho que o Burca é um exemplo do contrafluxo, né? Daquele que rompe com o modus operandi. Então, enquanto muitos fecharam a academia porque é impossível ensinar capoeira sem ser pegando no pezinho, ele entendeu que é possível, vou fazer essa parada, vou fazer dar certo, vou fazer acontecer. Então, foi lá e está acontecendo. E se ele já era notório no presencial, agora ficou notório na história, né? Como transpor essa realidade, né? A Sofia pergunta aqui, qual o principal ingrediente para escalar resultados digitais? Isso. Independente de tantas receitas que existem, Sofia, eu acredito que é a legitimidade. Aquilo que você é diferenciado de verdade, mostrar isso que é autêntico, aí é ponto
ponto determinante, né? Dentro da minha percepção é essa: ter autenticidade, ser legítimo naquilo, citar as fontes, né? Também compartilhar a sua própria trajetória. E aí não é, aí tem as 1000 receitas, como lançar produto e tudo mais, são funcionais, mas não vai dar certo se não houver originalidade, legitimidade naquilo que está sendo feito. Pode ser só momentâneo, mas para ter vida longa, é nisso que eu acredito. E tecnicamente, para a pessoa que quer abrir o seu negócio, o seu e-commerce? Então, depende do negócio. Se a gente está falando de um negócio que precisa de um e-commerce, né, de uma plataforma dessa, então a gente tem hoje muitas opções no mercado de plataforma pronta de e-commerce, só vai pôr as fotos, cadastrar os produtos gratuitos, né? Em que, sei lá, até 100 produtos você não paga nada para poder usar aquele recurso. Mas não é difícil citar, porque tem muitas plataformas, tem realmente. Eu uso Uma que você uma que eu indicaria uso, pela praticidade. eu tenho uma loja, uma livraria que eu uso a loja integrada. Então você digita aí loja integrada e eles têm a versão de entrada que é gratuita e depois que você for instalando, você vai alugando, né, pagando mensalidade para ter outros recursos. Então, loja integrada é uma startup nacional que evoluiu muito nos últimos anos e eu gosto muito e super recomendo para a venda de produtos, né, para e-commerce, né, para distribuição de conteúdo educacional, digital, tem muitos outros também, mas uma clássica e extremamente funcional, por exemplo, é a Hotmart, né, para quem não quer investir no desenvolvimento próprio, não quer se preocupar com aquilo que não entende mesmo, né? Então, Hotmart é uma plataforma para distribuição de conteúdo digital funcional, extremamente funcional. E é nossa, Essa do plataforma Brasil. do Zoom. Parece O que as Zoom pessoas para estão se aproximando bastante dela. isso, muito, né? Agora aí o Zoom a gente está falando de educação, de compartilhamento de aulas ao vivo, por exemplo, encontros, reuniões, que é, por exemplo, que o Burka usa, né? Para dar aula de capoeira, ele usa, eu uso para eventos e palestras e aulas também online. Então você tem uma infinidade, né? O Zoom você consegue por 10.000 pessoas assistindo você numa sala fechada, se você escalar, né, o upgrade dele para isso. Eu acompanho um mestre digital que ele fez um encontro com mil mentorados dele e ele estava num hotel, ele estava num salão onde seria o evento. Esse evento era para ser presencial, não tem chance de pensar nisso, imagina, 1000 pessoas. E ele fez assim tinha assim, uns 20 painéis assim de telas assim, com todo mundo, os carinhas do Zoom assim, 1000 pessoas assim, coisa incrível de ver. Então, existe esse recurso. Mas o Zoom a gente precisa ser honesto em compreender que ele é para esse contato aqui, né? Mas para transmissão de conteúdo educacional faz mais sentido assim, né? Eu fiz um curso sábado sobre esquizofrenia, foram 4 horas de aula, né? E a pessoa usou o Zoom com bastante propriedade, tinha 70 pessoas. É, é Quer isso. dizer, todo mundo com a carinha lá, né? O, 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 o anfitrião, né? Abrindo, fechando, câmera de uns, microfone do outro, quer dizer, olha só, né? Quer dizer, o Funciona. cara está entrando aqui, está me tirando, está me mexendo no meu microfone, e aí, como é Tem que um fica? moderador ali, né? Não é? Então, né, você acha que essa questão dessa autonomia que de repente as pessoas estão descobrindo, né, isso é salutar? Eu penso que sim. Tudo que traz autonomia, né, é salutar, é potente, né, no desenvolvimento pessoal. Eu fico pensando só sobre
você trocar uma zona de conforto por outra rapidamente, né? Hum, Eu penso que é até aquilo que você citou, não precisa nem se preocupar muito. De repente, para começar, não. Mas para se estabelecer, sim. Né? Como tudo na vida e principalmente nos negócios, né? Se o indivíduo ele estaciona, ele acha que de qualquer jeito tá bom, é bem ruim, né? uhum, Então, essa mudança de cenário, como eu acredito, ele traz um terremoto de desenvolvimento para todos, né? Em que você aprende, no mínimo, que é o seguinte: não existe mais zona de conforto, né? Porque o que a gente está vivendo hoje, tanta gente está sofrendo, tantos negócios sofreram fatalmente o impacto disso. Tudo bem, é triste, mas isso também se dá porque estava tudo muito bem, de alguma forma, né? Não há nenhum traço de pessimismo. E a gente não pode perder o traço de pessimismo. E quando eu digo isso, para que fique claro, você sempre tem que deixar reservado uma porcentagem mínima que seja, mas de busca de soluções constantes do imprevisível, né? O que é o imprevisível no mundo dos negócios? É se o jeito que eu faço negócio acabar. Se o jeito que eu existo já não funcionar. Eu estou pronto para dar uma sacudida? Quais são as perspectivas que eu tenho em mim mesmo, ou do cenário real, para que eu possa me mexer? Então é isso que aconteceu. Teve quem lá vendendo seu cachorro quente que migrou para uma plataforma e deu certo. Teve gente que não quis nem pensar mesmo, achou que era impossível, que não servia para ele, que nunca fez, não vai nunca fazer, o Gabrielão da vida, né? Nasce assim, vive assim, morre assim. uhum. Então esse morre, esse está fadado a qualquer mudança de cenário a cair. E a gente aprende, né, Arnaldo, que crises não sanitárias, a gente não quer mais ver isso tão cedo, mas crises acontecem o tempo todo, né? O tempo O tempo todo. todo. Então a gente entra em zona de platô até, de crescimento, coisa e tal, de repente vem uma crise econômica, vem uma mudança de realidade, acabou, né? Hoje, eu fico pensando, vamos supor que semana que vem, acabou o coronavírus, não existe mais. Tá? O delivery das empresas, dos restaurantes, nunca mais será como o antes de ter a popularização do iFood. Já virou, sabe, uma coisa positiva, mas um refém positivo dessa plataforma. Né? Então, o Uber está aí, mudou o cenário, né? As empresas de hotelaria perderam muito para o Airbnb, né? Os aluguéis de casas de pessoas comuns. Então, assim, os cenários estão mudando o tempo todo. A venda de livro mudou muito com a digitalização, com quantas livrarias quebraram depois da popularização da Amazon e outras plataformas como essas, e é assim. Então, se eu estou sempre buscando a parede para escorar, eu tendo a cair, porque vai ter terremoto, o terremoto vai quebrar essa parede, que tem mais peso sobre ela, porque é você que está pesando nela, está parado ali, deixando as coisas acontecerem de qualquer jeito, né? Sim, a É doutora isso. Cibele aí está falando, não vai pelo amor, vai pela dor. Precisamos de cutucões. É isso. É isso. Eu vejo, né, os psicólogos falando muito sobre isso, né? Que Uhum. o atendimento online era uma coisa para pouquíssimos já tinham adotado isso e eram até vistos com reserva, assim, poxa, será que é correto, né? Como que a gente faz o rapport? Como que a gente estabelece uma intimidade maior com a tela? E a tela é engraçado que a gente consegue sentir essas pessoas que estão nos assistindo aqui agora, né? Tem Sim, sim. um magnetismo que rola aqui, né? É muito É, interessante. eu faço atendimento online já faz acho que uns 8 anos, mais ou menos. Ah, isso é Né? incrível, né?
incrível. Então, foi muito mais assim de saber acolher essas dúvidas, essas resistências, me colocando sempre. Vamos conversar antes, né? Vamos conversar pelo telefone. Depois a gente conversa abrindo a câmera, tá tudo certo. Você vai tirar todas as suas dúvidas comigo antes de começar a fazer uma terapia comigo. Entendeu? Então, o que, que acontece? Né? O que eu tenho o que eu ganhei de pacientes novos com essa pandemia é online, hein? Pacientes novos online. Muita gente. Muita gente. Para você ter uma ideia, já está começando a faltar horário, porque eu não quero A aumentar, gente, entendeu? Não quero aumentar. Eu tenho uma base e é o que eu preciso para poder desenvolver outras coisas também. Né? sim. Mas eu vi muitos colegas comentando comigo sobre essas dificuldades que você falou. Né? E aí entra uma coisa muito interessante, né? Igual você falou lá do Gabrielão. Né? Esse Gabrielão, ele está olhando enviesado para aqueles que estão se permitindo essa mudança, né? E ele começa a perceber, peraí, como é que aquele carrinho lá não quebrou? Como é que aquele cara continua vendendo cachorro quente? Né? Ele vai chegar nessa pessoa, né? E vai conseguir olhar ali e falar assim, peraí, como é que você faz isso? E é onde aquela curiosidade que você falou. Mas algumas pessoas querem primeiro ver se dá certo para as outras, para ela se arriscar. Que é a bendita zona de conforto que você falou, né? A Japas, Japas Machado, ela disse assim, ó, só acho triste as pessoas cobrarem caro nas plataformas. Assim não ajuda os entregadores nem as empresas pequenas. Né? E a Isadora Lumara, ela diz assim, por mais que exista o receio dos atendimentos online, leva-se muito em questão a praticidade, uma via de mão dupla. É isso mesmo, Isadora, é isso mesmo. Inclusive, eu tenho ouvido alguns pacientes meus que eles falaram assim, ó, acabou a pandemia, mas não vai acabar o online, viu? Ah, então, tem esse efeito também, né? Esse efeito colateral acontecendo, né? Ah, eu nunca Entendeu? Eu não imaginei procuro ir. mais estacionamento quando eu vou lá na sua clínica. Né? É, Então, eu já estou em casa, estou de bermuda, né? Não gasto que há de gasolina, convir, né? É bem ruim de estacionar ali mesmo. não é? Então, a gente está percebendo isso. E eu tenho colocado para eles, olha, alguns problemas que uma pessoa pode ter, existe muito cuidado para esse atendimento. Né? Porque uma palavra mal colocada, a pessoa sai, fecha a câmera e você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, tem algumas coisas que você precisa ir trazendo, conversando com a pessoa, esclarecendo, que é para você ter uma visão ampla da situação. E de que o que essa pessoa precisa é aquilo que você está oferecendo para ela. Né? Então, a Isadora está falando diversos efeitos colaterais. Voltamos à zona de conforto, né? Quando começa a ter os efeitos colaterais também. Sempre vai ter. A gente Não só é? substitui uma zona de conforto por outra zona de conforto. Exatamente, não é? Estou com É medo da do nossa jacaré, mas veio natureza. uma cobra e eu vou ter que saber se eu vou para lá ou se eu vou para cá. É. Né? Então, a pressão interna, às vezes, faz com que as pessoas se joguem, né? Então, e saiam dessa zona de conforto. Né? Mas eu achei muito, muito bom tudo isso que você nos trouxe, né? Começa a perceber que agora as pessoas estão se soltando, se colocando um pouquinho mais aqui na live, mas a gente está chegando ao final da nossa live, né? Vocês entrem no Instagram do Rodrigo, que vocês vão ficar assim maravilhados com todas as coisas, com tudo que ele escreve, inclusive da psicologia positiva, né? Que ele é formado em psicologia positiva. Quer dizer, é um agregador, é um educador, mas é um agregador também
dos seus conteúdos psíquicos, né? O qual ele tem, assim, uma facilidade, uma sensibilidade muito grande, né? E vocês só vão ganhar, né? Conhecendo o Rodrigo, estou sabendo que a Maíra andou conversando com você, a Maíra Sim. né? Dando umas ideias aí, muito legal, né? Estava conversando com ela hoje e ela estava falando que ficou muito feliz em te conhecer, entendeu? E que vai estar conversando com você também, né? Ou seja, é muito bom, né? Rodrigo, sua despedida aí, seu agradecimento. E eu te digo, rapaz, que bom essa conversa com você, assim como outras que nós já tivemos. Muito grato, Arnaldo, muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, para que a gente possa se conhecer melhor e poder compartilhar algo que a gente acredita que faz algum sentido e que espero que realmente possa ter sido colaborativo para todos que nos acompanharam aqui. Com Muito grato. certeza, com Então, logo certeza. possa O a gente pessoal estar está aqui de dando novo. parabéns, estão batendo palma, né? E Agora vamos marcar de falar para falar de esquizofrenia, falar de vamos. depressão, falar de psicologia positiva, vamos falar dessas coisas aí. Isso aí. Na quarta-feira eu vou estar com a Adriele, que é uma nutricionista mindfulness, né? Muito Uau, interessante a live dela, é muito demais. interessante a conversa dela, né? No dia 29, vamos fechar o mês com a Tatiana Mendes, que vai falar de recursos humanos, né? Propriamente Maravilha. na igreja, ou na igreja não, na empresa e fora dela, né? Então, está sendo muito gostoso a gente poder estar compartilhando, né? Dando os pitacos da gente no meio da conversa também, né? E eu acho isso muito legal, mas a nossa missão mesmo é, como você falou, levar alguma coisa, né? Que possa trazer diferença. Eu tenho certeza que você nos trouxe muitas coisas assim que vai fazer diferença na nossa vida, sim, principalmente na nossa vida digital, né? E vamos anunciar para o pessoal aí que brevemente a nossa parceria vai trazer alguns cursos, principalmente para as pessoas que também gostam da psicologia, do bem-estar, mas não são psicólogos, que será o nosso curso para leigos, né? É Onde vamos isso. estar ensinando esse método que eu criei que é o ATI, autoterapia intencional, né? Então, isso é muito legal de falar, porque tudo que você falou precisa de intenção, né? Intenção, É, meta, né? Para poder ter entusiasmo, motivação. Mas eu acho que o ingrediente principal foi aquele que você disse. Se abra e vá com curiosidade. Deixa as outras ideias suas ficarem passeando na tua cabeça, mas não perca a referência daquilo que você quer aprender. Muito obrigado, é isso. Rodrigo. Muito obrigado a Gratidão. todos, tá bom? Muito E nos grato. vemos. Nos vemos. Um Valeu. abraço para você, viu? Tchau, tchau. Pessoal, é isso. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Estou vendo o nome da Elô Silveira aí, que não quer fazer uma live comigo. Falei, Elô Silveira, você é a mulher que entende da imagem, do cabelo, né? Vamos ver se a gente consegue trazer a Elô aqui, né? Para nós também, ok? Valeu, contramestre Burca. Muito jóia tudo isso que você está fazendo e está ensinando para as outras pessoas, viu? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, porque hoje é hoje, nós estamos juntos e este momento é o melhor momento de nossas vidas. Beijo!